Se você não sabe exatamente o que é Mighty Nine e só foi alcançado pelas propagandas da Prime Video e está querendo saber o que é que está acontecendo, esse vídeo é para você. Mas, se você é um super fã de Critical Role e sabe tudo de RPG, esse vídeo é para você também. A Prime Video lançou Mighty Nine, a nova série animada do Critical Role, o grupo de dubladores nerds que jogam Dungeons and Dragons. Play Dungeons and Dragons. Esse é o segundo desenho produzido pelo grupo para a Amazon. O primeiro foi A Lenda de Vox Machina, que fez bastante sucesso, mas eu tenho a sensação de que está prestes a ser atropelado por Mighty Nine. Quando eu assisti o primeiro episódio de Mighty Nine, uma coisa muito estranha aconteceu comigo. Só para você entender, eu acompanho Critical Role desde 2016. Eu assisti todos os episódios das duas primeiras campanhas, o que dá mais ou menos 1000 horas no total. E me tira completamente o direito de julgar quem assiste anime de pirata ou novela de hospital. Mas o que aconteceu de estranho é que eu gostei da segunda campanha, de verdade, dos personagens, da trama, das reviravoltas, mas a primeira campanha sempre me pareceu tão melhor, tão mais viva, tão mais mágica, tão mais grandiosa, que eu tinha certeza que eu ia assistir Mighty Nine com muito menos empolgação do que eu assisti A Lenda de Vox Machina. E eu não podia estar mais enganado. Então eu fiquei 2 dias inteiros pensando no assunto e eu finalmente descobri o que Mighty Nine faz de diferente e cheguei a 3 fatores que tornam a segunda série do Critical Role um nível acima da primeira. Sacou? Porque RPG tem níveis. Você tem níveis. E o mais interessante é que nada disso tem a ver com animação, orçamento ou direção. É tudo sobre narrativa. Oi, sou eu, quase literalmente. E nesse canal eu falo de estrutura narrativa, narratologia e conceitos de teoria literária que podem ser aplicados a séries, filmes, livros, animações e até aquela sua mesa de RPG que não tem engajado muitos jogadores. Então deixa um like e se inscreve no canal para me dar um bônus nas jogadas contra o algoritmo do YouTube. Eu poderia comparar o primeiro episódio de Mighty Nine à primeira temporada inteira de Vox Machina para demonstrar os 3 fatores que tornam a nova série muito mais empolgante. Mas eu acho que isso seria injusto com o Vox Machina, que ia perder de lavada. Então vamos comparar o primeiro episódio de Mighty Nine com os 2 primeiros episódios de Vox Machina, para que o total de minutos de tela que as duas séries mostram seja mais ou menos equivalente. Então, alerta de spoiler para os episódios correspondentes de cada série. O primeiro fator, a apresentação de personagens. A Lenda de Vox Machina se inicia com 7 personagens e um urso. Esse é o grupo de heróis que vamos acompanhar pela narrativa, e encontramos estes personagens em um momento em que eles já se conhecem e, há algum tempo, formam um bando de aventureiros. Isso, por si só, já pode ser considerado um problema, como se você assistisse o segundo filme dos Vingadores antes de assistir qualquer outro filme da Marvel. Por causa disso, os personagens são constantemente reduzidos às suas características mais marcantes, sem dar muito tempo para desenvolver suas nuances. O Scalan é safado, o Percy é snob, o Grog é burro e por aí vai. Além disso, os personagens têm que ficar o tempo todo explicando para a audiência algo sobre eles, para o caso de a gente não ter entendido ainda. A Vex e o Vex só pensam neles mesmos. Percy não quer ser visto como um agente em público, e o Scanlan quer... Em contraposição, Mighty Nine decide começar apresentando apenas 3 dos seus protagonistas. Assim, 4 se você quiser ser mais criterioso, mas eu prometi que não ia ter spoiler de outros episódios. Essa escolha permite que o público possa ter mais tempo para assistir os personagens em diferentes situações. Seja o Caleb tendo um momento de vulnerabilidade quando reencontra o gato dele, a Notch indo de agressiva a maternal, além dos momentos dela lidando com a própria aparência, e a Bo fazendo o seu trabalho de investigação, mas também tendo uma conversa inspiracional e dando pistas sobre o seu passado. E como os personagens não se conhecem entre si, o modo que eles se apresentam e demonstram ou explicam as suas características soa muito mais natural, dando evidência no que está acontecendo e na reação dos demais personagens. Através dessas interações e diálogos, a gente começa a pegar pistas sobre as suas motivações, os seus segredos e seus sentimentos, abrindo a possibilidade de diversos foreshadowings. Quando os primeiros episódios de Vox Machina terminam, você sente que conhece aquele
aqueles personagens como alguém que você conheceu na fila de um banheiro químico no carnaval. Eles são muito divertidos, mas se você nunca mais vê-los, tudo bem. Quando o primeiro episódio de Mighty Nein termina, você sente que ainda não conheceu aqueles personagens, mas quer conhecer, porque eles revelaram só o suficiente para você querer saber mais, porque cada um deles tem uma história própria. E eu sei que mais pra frente, em Vox Machina, eles desenvolvem melhor os personagens, mas aqui eu estou analisando só os 2 primeiros episódios. O segundo fator que impulsiona o impacto de Mighty Nein e diferencia ele do seu predecessor é o ritmo narrativo. Os primeiros episódios de Vox Machina jogam os heróis direto na ação. Já nas primeiras cenas, eles são apresentados ao rei que os envia em uma missão. Eles têm umas 2 cenas rápidas de interação com personagens secundários ou figurantes, seguem para uma batalha, depois tem que descobrir quem é o agente duplo infiltrado, o que é um mistério que poderia durar uma temporada inteira, mas no mesmo episódio eles já descobrem quem é o verdadeiro vilão e até a surpresa da identidade desse vilão parece não carregar tanto peso, porque ela não nos dá tempo suficiente para supor ou criar teorias a respeito. Tudo é apresentado em uma cena e respondido poucas cenas depois, mais ou menos como quem diz: "Ei, eu estou preparando uma festa surpresa para você, sexta-feira, às 6h30, no salão de festas, vê se não se atrasa." Além disso, como nossos heróis estão o tempo todo comprometidos com a aventura em si, sobra muito pouco tempo para qualquer outro tipo de desenvolvimento. Até mesmo o momento que eles pensam em desistir é imediatamente seguido por uma cena em que eles decidem continuar a aventura. Já chega disso. A gente não veio aqui pra morrer. Troca. Vocês sabem que vamos morrer de um jeito verdadeiramente horrível, não é? Talvez, irmã, mas será uma morte gloriosa. Enquanto isso, Mighty Nein começa com uma cena que vai dar início à aventura, mas até o final do primeiro episódio, a maioria dos nossos protagonistas sequer sabem que os eventos da primeira cena aconteceram ou imaginam o que essa situação implica para eles. Muito antes, pelo contrário, a jornada deles corre em paralelas, com eles buscando seus próprios objetivos, criando uma tensão no público que fica imaginando quando todas essas linhas vão se cruzar. Além disso, o problema enfrentado nessa história é complexo e repleto de lacunas. Nós sabemos que um artefato da dinastia Kryn foi roubado e nós sabemos que isso pode gerar uma guerra com o Império do Endalio, mas a gente não sabe exatamente o que esse artefato faz, por que ele foi roubado ou de que lado a gente deveria estar nessa guerra. Em outras palavras, não dá para saber se o Império é realmente malvado ou se a dinastia são os verdadeiros injustiçados da história. Essa tensão faz com que a gente queira saber mais da história, fique na expectativa para acompanhar o próximo episódio e dá espaço para várias discussões e teorias que engajam o público. Mighty Nein faz um primeiro episódio que levanta várias perguntas sobre como a história vai continuar, e Vox Machina cria 2 primeiros episódios que te diz exatamente como as coisas são. E só uma dessas opções faz você querer maratonar uma série. O terceiro fator que mostra as vantagens de Mighty Nein é o arco narrativo dos personagens. Como eu disse antes, os 2 primeiros episódios de Vox Machina contam uma história completa, inclusive com um grande vilão sendo derrotado no final. Basicamente, a história é um filme completo, com uma pequena cena pós-crédito no final para indicar que as aventuras do grupo continuam. Dentro desses 2 episódios, nós não só temos a apresentação de todos os personagens, como o estabelecimento de um vilão, a criação de um mistério, a resolução desse mistério, combate com o vilão, o desfecho com os heróis vencendo e as recompensas que eles recebem, além de uma jornada geral de aceitação dos protagonistas na posição de protetores do reino. Basicamente, o que eu quero dizer é que, se a história terminasse ali, ela estaria completa. Os heróis venceram o inimigo, o reino está a salvo. Aparentemente, não tem mais nada que esses personagens precisem fazer. Você não sente naquele momento que é preciso de mais episódios, porque a história fechou. E lógico que existem diversas séries com episódios fechados, mas que ainda assim são muito interessantes. Contudo, cada dia menos se vê esse tipo de série, porque o formato episódico perdeu para histórias com ganchos diretos para o próximo episódio. Mighty Nein aprendeu essa lição e traz exatamente isso para a construção de sua narrativa. O primeiro episódio apresenta um conflito principal e 3 personagens, cada um com um conflito interior e um objetivo nítido à frente. O conflito principal é o roubo da relíquia, que pode gerar uma guerra entre a dinastia e o Império. Enquanto isso, a Bo quer se provar para o monastério dela e vai ajudar a investigar o roubo, mas ela ainda está bem longe de resolver seus conflitos pessoais, como o questionamento à autoridade
ou a relação que ela tem com o pai. O Caleb tem uma vingança pela frente e um desejo de recuperar a sua magia, e seu próximo passo é buscar os componentes que ele precisa para recuperar seus poderes. E é óbvio que ele tem muitos traumas para enfrentar também. E a Nott tem um objetivo também, que aparentemente envolve ajudar o Caleb, mas já dá para perceber que ela carrega algum ou alguns segredos, além de ter que lidar com o próprio alcoolismo. Dito tudo isso, eu sei que é fácil ser engenheiro de obra pronta e eu não estou aqui para dizer que eu entendo das coisas melhor do que o Matt Mercer. Também não precisa me falar nos comentários que a primeira temporada de Vox Machina foi escrita desse jeito porque era para ser a recompensa de um crowdfunding, que na verdade eles só iam fazer 4 episódios contando a saga dos Briarwood, e que os episódios iniciais enfrentando Brindside, a Tempestade de Ferro, foram enxertados depois que muita coisa já tinha sido escrita. Como eu disse, eu acompanho o Critical Role há muito tempo, eu estava lá quando tudo isso aconteceu. Não cite a magia profunda para mim, feiticeira. Eu estava lá quando foi escrita. O meu ponto aqui é justamente dar os créditos a toda a equipe que produziu Vox Machina e que está produzindo Mighty Nein, e parabenizar porque eles definitivamente fizeram escolhas melhores para contar essa nova história. E, embora a lenda de Vox Machina seja a minha campanha favorita de Critical Role até agora, eu preciso admitir que é quando eu lembro de Mighty Nein que eu me pergunto, já é quarta-feira? Is it Thursday yet? E se você gostou dessa análise, deixa um comentário dizendo quais são as suas teorias para a temporada de Mighty Nein. Ou melhor, me diz que classe de D&D é a sua preferida, que nós já vamos ser quase amigos.